e não sobre o estudo do Livro dos Espíritos, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Mas aí veio um assunto que está muito presente na nossa vida, o desencarne coletivo. E eu me arrisquei. Para falar sobre desencarne coletivo, tem que estudar. Tem que estudar as obras de Allan Kardec, temos que pesquisar a respeito do assunto para que possa montar a palestra. E eu encontrei muito material a respeito disso. Então, desencarne coletivo. Se Deus é bom, por que Ele permite desencarne coletivo? Mostrando aqui o último que acabamos de ver, ainda bem que nós não presenciamos, porque o nosso país é muito rico e Deus nos protegeu, foi a Venezuela. Até agora são 3.800 mortos e ainda não foram computados os desaparecidos, os que não foram encontrados. Aí eu coloquei também, lembra no começo acho que foi janeiro de 2020, a barragem de Brumadinho? 200 e poucos mortos para 200 e poucos desaparecidos, que não foram encontrados até hoje. Aqui foi aquele avião da Gol, também, não sei se foi, não me lembro se foi em 2019, que um jato bateu na asa e morreram mais de 200 e poucas pessoas. Boate Kiss, no ano de 2020, 258 jovens morreram na Boate Kids, lá em Porto Alegre. Tsunami no Japão e na Tailândia, que mais de 10 mil pessoas foram embora. Entre década de 10 a década de 20, 1912, lembra do Titanic? Mais de 1.500 pessoas mortas. O Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, 6 milhões de judeus foram exterminados. E, recentemente, no Brasil e no mundo, só no Brasil foram 700 mil pessoas que foram embora por causa da Covid. E no mundo foram milhões. Então, esses desastres, essas catástrofes, chama-se desencarnes coletivos. O que é desencarne coletivo? O desencarne coletivo ocorre quando um grupo de pessoas desencarna ao mesmo tempo, geralmente em circunstâncias dramáticas como acidentes, catástrofes naturais ou outros eventos de grande impacto. Esse tipo de desencarne, por sua natureza, mais chocante e pode provocar uma grande comoção, tanto entre os familiares e amigos das vítimas, quanto na sociedade como um todo. É verdade, quando alguém um familiar perde um ente querido num acidente de um desastre de avião, ou de navio, ou seja, por água, pelo tsunami, você se assusta. É diferente quando uma família tem um ente querido que acaba adoecendo, passa um bom tempo no hospital, em sofrimento, e ele desencarna. É diferente quando você não espera a morte chegar, quando alguém morre de infarto fulminante, papum, de repente se conversou com aquela pessoa, 5 minutos depois, ela morreu. Você também leva um choque, mas é diferente quando existe um número maior de desencarne ao mesmo tempo, como aconteceu agora na Venezuela, pertinho na divisa do nosso país, lá na região norte do país. Você já pensou se acontecesse esse terremoto aqui no Brasil? Você já pensou um terremoto na cidade de São Paulo, onde só a cidade de São Paulo tem 14 milhões de habitantes? Nós não estamos preparados para isso. Como que é vista pelo Espiritismo o desencarne
coletivo. Segundo a doutrina espírita, o desencarne coletivo não é um acontecimento aleatório, não é um acontecimento assim, ó, do nada, não é isso. Aleatório tem que ter um sentido, tem que ter um padrão. Então, olha, segundo a doutrina espírita, o desencarne coletivo não é um acontecimento aleatório ou desprovido do sentido. Ele está inserido no contexto das leis divinas que regem a vida e a morte. E cada espírito envolvido está cumprindo uma etapa de seu processo evolutivo. Desencarne coletivo é uma lei divina. Não é o homem quem inventa, mas é uma lei divina. Então, se tem que haver desencarne coletivo por algum motivo, é porque é uma lei de Deus. E nós temos que entender e nós temos que respeitar. Quais são as causas espirituais? De acordo com o Espiritismo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Em muitas situações, o desencarne coletivo pode estar relacionado a um resgate de dívidas espirituais de vidas passadas. Esses espíritos que compartilham de um mesmo destino trágico podem ter laços kármicos. Um pode ter uma dívida com o outro. Podem ter laços kármicos que os unem, precisando passar por essa experiência conjunta para a quitação de débitos adquiridos em outras encarnações. Eu vou voltar naquela tela. Não, eu quero voltar. Volta. Quero voltar nessa tela aqui. Eu só coloquei algumas fotos que representam o desencarne coletivo. Então, o desencarne coletivo é uma lei divina que tem que ser cumprida. Mas tem algum motivo para isso. Só que todos esses que estão aqui, ó, que passaram por aqui, ninguém é inocente, ninguém é coitadinho, ninguém é um simples coitado que estava no lugar errado. Pelo contrário, você estava em algum lugar onde houve o desencarno coletivo, é porque teve já um planejamento reencarnatório, estava escrito. Mas por que será isso? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui são 3.800 pessoas que morreram no terremoto há 15 dias atrás. A gente se chocou, mas a gente não se choca com a estatística diária. Se o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, o planeta Terra tem 8 bilhões de habitantes, 100 mil desencarne por dia no mundo. E a gente não se assusta com isso, porque o mundo é muito grande. Se nós somos em 8 bilhões, não dá 8 bilhões, 100 mil de 8 bilhões, 100 mil pessoas, dá o quê? Dá 1%? Não, 10%. 8 bilhões, 80 mil seria 1%, né? Dá mais do que 1% de pessoas que morrem por dia. Sabe quantas mil pessoas reencarnam diariamente no planeta Terra? 200 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então a gente não se assusta com essa estatística, a gente só se assusta com a estatística de uma catástrofe. Então olha só, é uma lei divina que é necessário que haja o desencarne coletivo, mas a gente também não fica surpreso com a quantidade de pessoas que desencarnam por dia e que reencarnam por dia. A gente não se preocupa. E não é nem para se preocupar mesmo, porque isso faz parte dos desígnios de Deus. Como é uma lei, nós temos que entender, respeitar e aceitar. Não podemos nos revoltarmos por causa disso, não. Se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, por que Ele permite tantos sofrimentos no mundo? Isso é dentro do desencarne coletivo. Aí o Espiritismo vai explicar que o sofrimento coletivo não ocorre por acaso, nada é por acaso, mas é a expressão das leis de causa e efeito, evolução e progresso espiritual. Sofrimento é uma ferramenta para o avanço moral acelerado da humanidade.
Então, gente, o sofrimento é uma lei de causa e efeito, ação e reação. Alguma coisa aconteceu e alguma coisa você tem que resgatar. Então, a causa e o efeito. Ninguém vai para determinado local, seja ele dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um navio, ou se está numa região praiana, ou se está numa região onde haja terremotos, está ali de graça, está ali inocentemente. Se você está naquele lugar e houve a catástrofe, é porque no planejamento reencarnatório você quando reencarna, lógico que você não vai lembrar, mas antes de você reencarnar, você já aceitou passar por isso, por uma questão de lei de causa e efeito. Alguma coisa aconteceu e alguma coisa você vai ter que resgatar. Aí, o desencarne coletivo, ele tem 3 fases. Chama-se o resgate coletivo. Resgate coletivo nada mais é que a lei de causa e efeito e lei de ação e reação. O que vem a ser isso? São débitos semelhantes. Reúne espíritos que cometeram faltas parecidas no passado. Cumplicidade anterior. Agrupa indivíduos que erraram juntos em vidas pretéritas. Ajuste solidário. Permite que expiem juntos os prejuízos causados outrora, causados no passado, sem punição. Atua como mecanismo educativo, nunca como castigo divino. O desencarne coletivo não é castigo divino, não é. É a oportunidade de você se evoluir, de você progredir o teu espírito. E aí eu fui ler a respeito do que é a lei de ação e reação. Eu tive que pesquisar. A lei de ação e reação no espiritismo, frequentemente tratado como lei de causa e efeito, determina que toda escolha, pensamento ou ato gera uma consequência natural. Não se trata de uma punição divina, não se trata de punição divina, mas de um princípio de justiça e responsabilidade, onde cada indivíduo colhe exatamente o que semeia. O que a gente faz aqui, a gente tem que pagar aqui. Se não paga nessa reencarnação, vai pagar em reencarnações anteriores. E o que dá para entender, quando eu fui fazer a pesquisa, ele fala assim: débitos semelhantes. Eu posso cometer um crime aqui em Araçatu, aqui em Rubiácea, aí a outra pessoa cometeu um crime em Guararapes, o mesmo crime. Nunca se viram, nunca tiveram convivência nenhuma. Outra em Araçatuba, outra em São Paulo, outra na Turquia. Então, gente, esse resgate coletivo é juntar pessoas que cometeram os mesmos erros, mesmo que nunca, mas nunca estiveram juntos, presentes, nem conviveram juntos, mas tiveram os mesmos erros, e aí junta um grupo de pessoas para desencarnar todas juntas no mesmo acidente. Por quê? Para que o progresso do seu espírito se evolua mais rapidamente. Então, o resgate coletivo vai juntar pessoas, mesmo que não se conheçam. Por isso que, às vezes, num avião, quando o avião cai, você vai encontrar várias pessoas de nacionalidades diferentes, quando o voo é internacional. No Titanic, quando teve o Titanic em abril de 1912, não era só ingleses, era um monte de europeus querendo ganhar a vida nos Estados Unidos. Eles, europeus, pessoas que nunca tinham se visto e nem tinham se convivido. Então, mas eles foram reunidos e foram colocados na mesma embarcação.
São 3 fases: o resgate coletivo, o desencarne coletivo, então é o resgate coletivo, flagelos destruidores, aceleração do progresso. Evolução rápida, impulsiona o progresso moral em anos, o que levaria séculos. O que eu falei, às vezes, o flagelo destruidor, ele vai reunir determinados grupos de pessoas que cometeram o mesmo atos de erros, não vou falar que são crimes, que cometeram erros. E eles não estão sendo castigados por isso, eles estão recebendo a oportunidade deles progredirem e se evoluírem o mais rápido possível. Por isso que é necessário que exista esse desencarne coletivo, para que um maior número de pessoas possam se evoluir, o espírito evoluir. Então é assim, evolução rápida, impulsiona o progresso moral em anos, o que levaria séculos. Combate ao orgulho, desperta a humanidade para a fragilidade da vida material, dependendo da soberba. Então é necessário que tenha o desencarne, porque a pessoa é soberba, não tem a humildade. Estímulo à caridade, gera grandes ondas de solidariedade, empatia e abnegação. Renovação espiritual, substitui gerações antigas para acelerar a transição planetária. Aí o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, do livro 3, capítulo 6, parte 5, ele fala da lei de destruição, flagelo destruidores. São perguntas da 737 até 744. Eu só coloquei a primeira. Olha como a pergunta do Livro dos Espíritos, 736, fala. Com que o objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo de Deus a respeito de ver uma catástrofe? Qual é o objetivo? Aí a resposta é: para fazê-lo avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova experiência um novo grau de aperfeiçoamento, de perfeição. É para você acelerar a sua evolução. Porque é assim, nós somos 8 bilhões de pessoas. Se por dia morrem 100 milhões, quanto tempo levará para todos os outros 7 bilhões e 990 mil pessoas morrerem? Vai demorar séculos. Por isso que às vezes é necessário que tenha essas catástrofes, para que um grupo maior de espíritos possam correr atrás do progresso evolutivo. E falando sobre flagelo destruidores, vamos ver o que a gente pode lembrar a respeito de uma catástrofe. Ele fala assim: combate ao orgulho, estimula a caridade. Nós tivemos, há 6 anos atrás, uma catástrofe no mundo inteiro, a Covid. A Covid, ela veio não só para recolher milhões de seres humanos, milhões de almas, ela veio para nos ensinar a ser um pouco mais humilde. Ela veio nos ensinar para que a gente possa aprender a fazer um pouco mais de caridade. E você acha que nós tiramos lição a respeito disso? A Covid veio, levou milhões de entes queridos, mas nós continuamos ainda parado no tempo e no espaço, e nós não entendemos o porquê que a Covid veio. Não, a Covid veio sim, para que a ciência pudesse desenvolver os seus insumos de vacina, as equipes, houve uma união de cientistas do mundo inteiro, isso foi feito um estudo para que pudesse encontrar o mais rápido possível a cura. Isso é a ciência. Deus permitiu que a ciência se movimentasse. E nós, seres humanos, como simples mortais, nós tiramos uma lição a respeito disso? Nós fizemos a caridade, nós aprendemos a ser um pouco mais humilde? Pouquíssimas pessoas, porque a maioria das pessoas não aprenderam nada com a Covid. Continuam sendo soberbos, continuam sendo egoístas, não sabem o que é a caridade,
continuam sendo individualistas. Então, esse tipo de catástrofe, chama-se flagelos destruidores, eles vêm para a gente aprender a ser um pouco mais humilde. E são poucas as pessoas que conseguiram tirar a lição da Covid para aprender a amar o próximo e ajudar o próximo. Aí, seria o terceiro item, chama-se sentimento de dor. Nada acontece por acaso ou por capricho divino. A dor, gerada muitas vezes, é consequência do mau uso do livre-arbítrio, mas a providência divina utiliza esses cenários dolorosos como um remédio para a evolução. Alguma coisa eu fiz de errado, alguma coisa de errado eu prejudiquei o meu próximo. Eu não soube usar o meu livre-arbítrio. Aí tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 924, que fala sobre a dor, sofrimento de dor. Ele aborda como ligar. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aborda como ligar com os chamados males inevitáveis, as doenças, as perdas e as fatalidades, que atingem até mesmo as pessoas mais boas. Os Espíritos ensinam que o indivíduo deve se resignar-se e suportar as provações sem murmúrios, buscando consolo na própria consciência e na esperança de um futuro melhor. Então, se existe um sofrimento, para quem fica e para quem vai. Para quem fica, nós não podemos ficar blasfemando, acusando Deus. É uma lei divina, sobre lei divina temos que saber respeitar. E para quem foi, não pode ficar parado em lugares, em regiões umbralinas, sofrendo, se achando um coitado, porque coitado não é. Então, eu vou trazer 3 historinhas de 3 catástrofes que vai falar sobre o sentimento da dor, sobre os flagelos destruidores e sobre os resgates coletivos. Então vamos lá. O que foi o Holocausto? Vocês lembram do Holocausto? Por que 6 milhões de judeus foram embora? Por que eles foram exterminados por um doido? Vocês lembram? Eu não tinha nem nascido ainda. Os meus pais já tinham nascido nessa época. Mas lembro da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram exterminados? Eu achei essa história numa revista, numa página da internet de um centro espírita, onde ele trouxe uma publicação de um jornal de Piracicaba. E esse autor, ele vai relatar. Olha que interessante o que foi o Holocausto. Durante o regime nazista, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados, além de milhões de outras vítimas, como pessoas com deficiência, povos ciganos e romanos, pessoas LGBT, prisioneiros políticos e minorias perseguidas. Então não foram só judeus, foram muito mais outros que morreram na época da Segunda Guerra Mundial. Por que será? Aí eu encontrei, chama-se a Tribuna Piracicabana. É um artigo do dia 18 de março de 2006, vai falar sobre Moisés, Jesus e o karma de judeus. Olha como ele começa o artigo. Os exilados de Capela. Eu fiquei muito interessada porque eu não sabia. O povo hebreu, junto com o grupo dos árias, a civilização do Egito e as castas da Índia, fazem parte da população de espíritos exilados na Terra, quando o planeta de origem na órbita de Capela atingiu um nível de elevação moral, selecionando os que poderiam ou não continuar reencarnado naquele orbe. Lembra dos exilados de Capela? Que tem no livro A Caminho da Luz, e tem um livro do Edgar Armand sobre exilados de Capela. Aí eu fiz uma pergunta para um estudioso e ele me respondeu o seguinte:
Os exilados de Capela foram um dos povos que teve um desencarne coletivo. Então não tem só aqui no mundo, planeta Terra. O desencarne coletivo começou em Capela. Não tiveram que vir milhões de capelinos para a Terra? Eles desencarnaram lá em Capela, eles desencarnaram, eles morreram. Eles tiveram que morrer em Capela para que pudessem vir para a Terra. Mas antes deles virem para a Terra, eles não vieram direto. Você sabe por quê? Porque os capelinos, eles eram povos muito mais evoluídos do que o homem primitivo da Terra, mas a evolução era muito mais. Então, imagine uma evolução 100, a evolução dos espíritos capelinos. Para eles poderem vir para a Terra, não era só vir, reencarnar e tomar o corpo do corpo material como o nosso, porque o corpo deles são muito mais sutis, muito mais evoluídos. Primeiro, eles não vieram direto para a Terra, eles vieram para as colônias espirituais que orbitam a Terra. Então, eles primeiro passaram por colônias espirituais para eles poderem adquirir, sabe o quê? O corpo carnal, para poder vir na Terra. É a mesma coisa que Jesus. Jesus é tão evoluído, tão evoluído, tão evoluído, que ele, da onde ele veio para quando ele veio para o planeta Terra, para ele tomar essa consistência, ele teve que trabalhar, passar por vários processos para adquirir o corpo carnal, porque isso aqui é uma matéria muito pesada. Então, o que aconteceu com os capelinos? Eles saíram, foi o primeiro desencarne coletivo em Capela. Eles saíram, vieram para as colônias espirituais, mas eram espíritos, além de serem evoluídos, mas eram espíritos que precisavam resgatar dívidas. E para eles resgatarem as dívidas, eles tiveram que vir para o planeta Terra. Mas primeiro eles pararam em colônias espirituais, como o nosso lar. Não falo nem o nosso lar, porque o nosso lar é novo, não é tão antigo assim. Depois que eles passaram um bom tempo em colônias espirituais, eles vieram para a Terra e vieram junto na civilização do Egito, da Índia, eram 4 civilizações. E eu falei a respeito disso, eu acho que na pergunta 50 do Livro dos Espíritos, quando falei de Adão. Então, olha só, olha que interessante. De acordo com o Espírito Emmanuel, a caminho da luz, os espíritos degradados foram os hebreus. Eles vieram, além deles serem inteligentes e colaborarem com o desenvolvimento da Terra, porque o que tinha na Terra? O homem primitivo. O homem primitivo mesmo, aquele homem que era da idade da pedra, ele era primitivo. Quando os capelinos vieram para o mundo, eles vieram para ajudar na evolução do mundo. Por isso que surgiram as grandes pirâmides no Egito, na Babilônia, na Índia. A gente não consegue explicar, o ser humano, a ciência não consegue explicar como que as pirâmides foram construídas. Foram construídas pelos capelinos. Então, de acordo com o Espírito Emmanuel, dos espíritos, de acordo com o Espírito Emmanuel, dos espíritos degradados, esses que vieram os capelinos, eles eram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças da ordem. Mas de todos os povos eram os mais necessitados devido à vaidade exclusivista e pretensiosa. Os hebreus eram os mais orgulhosos. Isso bem antes de Cristo, gente, bem antes de Moisés. Com certeza, os 400 anos de cativeiro humilhante no Egito ajudaram os hebreus a cultivar a humildade necessária e os preparou para a missão determinada pelo Cristo.
A travessia do deserto poderia ser feita em 3 anos, mas levou 40 anos. Levou 40 anos e foi assim determinada por Moisés. A travessia do deserto era para ter feito em 3. Eles levaram 40 anos para atravessar o deserto. Na época de Moisés, que sempre esteve orientado pelos mentores espirituais através da sua mediunidade. De acordo com Divaldo Franco e sua mentora Joana de Ângelo, Moisés, acima de tudo, entendeu ser necessário preparar a juventude para formar uma raça forte. O hebreu acostumou-se à escravidão e só aparentemente queria libertar-se. Viveu no Egito por vários séculos, tornou-se descendente de escravos, acomodou-se a trabalhar, comer e procriar e dormir. Era um homem fisiológico cheio de vícios. Deixou de lutar pelas ideias que dignificam a criatura humana. O período no deserto colaborou na consolidação do sentido de unidade e crença em Deus, permitindo a formação de uma nova geração sem os vícios do cativeiro antes de chegar às terras de Canaã. Entretanto, os hebreus se deixaram levar pelo sectarismo pernicioso do orgulho de raça e passaram a se considerarem como povo escolhido por Deus, Javé, sendo a divindade uma exclusividade do povo hebreu. Pelo Espiritismo, compreendemos que esse não é o caso, pois assim como os indivíduos, as nações recebem tarefas específicas a serem realizadas pelo planeta visando ao bem comum da humanidade. Mas com a visão equivocada sobre Deus, os hebreus deixaram um rastro de destruição em seu processo de ocupação das terras prometidas por Javé. Isso foi antes de Cristo, isso foi na época de Moisés e depois na época de Cristo. Olha só que interessante esse artigo. Eliminado na total, eles eliminavam reis, inclusive passando fio de espadas velhos, mulheres e crianças na conquista de Jericó. Estes excessos provavelmente acarretaram um karma coletivo desse povo, resultando na dominação estrangeira da Palestina pela Babilônia, 538 a.C., na Grécia, 333 a.C., em Roma, 63 anos antes de Cristo, e mais recentemente a tragédia do Holocausto ocorrida na Segunda Grande Guerra Mundial. Isso quer dizer o quê, gente? Que os hebreus vieram, quando os capelinos vieram para o Egito, para a Índia, para a Babilônia, eles eram os hebreus, mas eles eram inteligentes, mas eles foram escravizados, e eles foram passando por décadas e mais décadas, não usando a humildade. Aí eles foram acreditando no Deus deles, no Deus Javé, mas era só o Deus dele que servia. E eles foram desprezando os outros povos. Até chegar aonde, gente? Nos 6 milhões de judeus eliminados no Holocausto. Então, os 6 milhões de judeus, nenhum ali era santo. Nenhum ali era inocente. Então, os judeus que morreram na década de 40, no século 20, é porque eles já tinham as dívidas passadas desde a época dos capelinos, quando surgiram no mundo. Por isso que houve o desencarno coletivo, por isso que tem a lei da ação, reação, causa e efeito, porque são dívidas passadas. Olha outro interessante do Titanic, um artigo que eu achei, chama um artigo, estou tentando lembrar, alguém escreveu um artigo sobre o capítulo 19 do livro chamado O Além e a Sobrevivência do Ser, Leonce Denis. Ele fala assim: que disse sobre a tragédia do Titanic, um espírito se comunicou no dia 21 de maio de
A tragédia foi em abril de 1912 e um espírito que participou dessa tragédia do Titanic, ele deu a comunicação em 21 de maio, chama-se William Stead. William Stead. E olha só o que ele fala. Olha que interessante. A mensagem de William Stead foi transmitida no dia 21 de maio pela Madame Hervey em um grupo de Paris. Segundo ele, a agonia de Titanic teve alguma coisa de horrível, mas de sublime. Houve desesperos, loucos e manifestações covardes e brutais, egoísmo humano. Mas quantos, por outro lado, medindo toda a extensão da coragem, se sentiram maiores diante da morte, mais nobres e mais santos, mais perto de Deus. Agonia de centenas de seres, sim, mas agonia que para muitos era a aurora de um novo dia. O que aconteceu? Lembra do filme Titanic, de 1997, Cameron Diaz? Quando o navio estava afundando, eles primeiro colocaram a classe A, a mais rica, nos botes, e os mais pobres estavam no porão. Além dos mais pobres estarem no porão, não tinha uma orquestra, e o diretor ainda colocou bem a orquestra, era uma orquestra. Eles não foram embora, a orquestra ficou serena numa parte do navio onde estava afundando e tocando. Então, essa comunicação desse William, ele quis dizer que teve desespero, que teve egoísmo, porque poderiam ter, adultos poderiam ter salvo crianças, mas não salvaram. Teve muito individualismo, porque eles eram muito ricos. Então, ele descreve que também teve momento de paz, que ali eles estavam encontrando Deus, não tinha revolta nenhuma. Isso foi uma mensagem de um mês depois do Titanic. Então, às vezes, o desencarne coletivo é para ser sereno. Quem está desencarnando, eles entenderam que chegou o momento deles irem embora, e eles não se desesperaram. Então, isso eu encontrei também num artigo de uma revista espírita. E tem um livro do Chico Xavier, capítulo 19, que fala assim: Chico Xavier pede licença. Ele fala assim, pergunta assim: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como no caso dos grandes incêndios? Pergunta endereçada a Emmanuel por algumas dezenas de pessoas em reunião pública. Aí a resposta foi assim: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. Mas eu queria tentar. Tá, eu já sei por que eu coloquei isso, me desculpa. Porque o autor desse artigo chama-se Marcelo Galdino. Ele colocou a respeito desse capítulo chamado capítulo 19, que Deus, na verdade, não está castigando ninguém. Chegou a hora de resgatar a sua dívida e a dívida tem que ser resgatada. E esse Marcelo Gardini, ele ainda escreveu nesse mesmo artigo o dia da barragem de Brumadinho. Olha só o que ele fala. Segundo Marcelo Gardini, desastres naturais como em Brumadinho, município de Belo Horizonte, teve morte de 272 pessoas, morreram 272 pessoas, e 279 estão desaparecidas. Vale lembrar que foram acidentes podendo ser evitados, mas que culminaram em tragédias por conta de ações da sociedade. Ações desta mesma trajetória, a barragem de Brumadinho não era fiscalizada e após o acidente de Mariana, o alerta, o cuidado deveriam ser maiores. Gente, isso daqui é consequência do livre-arbítrio, erro humano. Aquelas pessoas que morreram em Brumadinho podem ter dívida sim, mas eles morreram por erro humano, por erro de cálculo que eles fizeram que a Terra não suportou. Então aí vai o livre-arbítrio, olha só,
o livre-arbítrio desse ser humano que cometeu esse erro. Ele cometeu esse erro. Muitas pessoas morreram. Então, esse cidadão ou cidadãos da sociedade, que é a construtora, os responsável pela construção da barragem, pode ter certeza que haverá um desencarne coletivo para a vida deles, porque eles infringiram, eles cometeram, eles usaram mal o livre-arbítrio deles. E para finalizar, tem 3 livros que a gente pode ler. Eu consegui o PDF de um, que é o do Chico Xavier, Pede Licença. No capítulo 19, ele fala dos desencarnes coletivos. E tem um livro chama-se Isoldino Rezende, e o espírito Jerônimo Mendonça, ele fala sobre desencarnações coletivas, e além do que ele está falando dessas desencarnações, ele fala como é que a espiritualidade cuida, porque quando existe o desencarne coletivo, então, 200 pessoas estão desencarnando, elas não estão sozinhas. No planejamento reencarnatório, existe toda uma equipe de espíritos preparados para receberem esses irmãozinhos que estão desencarnando. Aí cabe depois quem desencarna, ou segue a luz, ou vai para as escolas, ou segue a vida, mas muitos ainda ficam perdidos nos destroços dos acidentes. E aí, de vez acelerar o seu progresso evolutivo, ele atrasa, ele fica estagnado. Então, esse livro do Desencarnações Coletivas tem para comprar, e tem um outro que chama Desencarne Coletiva e Missões Globais. São vários autores da espiritualidade que falam a respeito disso. Então, a respeito do desencarne coletivo, existe literatura para serem lidas, e o que nós precisamos é conhecer, para que a gente possa entender que o desencarno coletivo não é castigo, não é acaso, e sim é uma questão de causa e efeito, e é uma lei divina que nós temos que entender que ela foi praticada. Meus irmãos, seria isso a palestra de hoje. Obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos